Então eu quero começar chamando vocês aqui, chamando a atenção de vocês para uma questão básica, tá? Vocês vão perceber que as coisas elas vão ser um tanto meio que progressivas. Então as pessoas que elas acompanharem todas as semanas, elas vão conseguir pegar um geral, enquanto pessoas que às vezes vêm em um e vêm em outro vão ficar meio perdidas em algumas partes. Eu quero começar perguntando para vocês, no geral mesmo, se vocês acreditam no acaso. Uma das coisas muito comum de nós percebermos aí, existem várias linhas, né, de crenças que as pessoas trazem, que as pessoas carregam. Só que as pessoas que elas vêm e elas acreditam na mensagem que o Júnior Brito carrega, elas são pessoas que elas são um tanto mais espiritualizadas, né? Não é à toa que tem tantas outras pessoas ensinando a mesma coisa que eu ensino de uma forma diferente e que atraem outras pessoas, né? Então eu acredito que eu não seja melhor do que ninguém ou que eu não esteja numa estatura diferenciada de ninguém. Eu só acredito que as coisas elas se entrelaçam de uma forma como elas têm que ser. Não que seja destino, mas existe alguma coisa que você olhou quando você ouviu a mensagem e você falou, é isso daqui. De tantas outras mensagens que você ouviu, você falou, é isso daqui. Então, de uma certa forma, alguma coisa fez com que a gente se interligasse nesse meio do caminho, né? De alguma forma, você acabou me encontrando, seja sem querer querendo, ou através de terceiros, eu não sei. Mas de alguma forma, você chegou até aqui. E talvez, se você tivesse chegado a um tempo anterior, a um tempo antes, né, quem sabe alguns meses atrás, você ouvisse a mesma mensagem que você ouviu, não teria feito nenhum efeito para você. Então, existe uma coisa que é você estar no lugar certo na hora certa. Por mais que você esteja vivendo uma situação que não é aquilo que você queria estar vivendo, chega um determinado momento onde você se encontra, você se acha. Por mais que você ainda se sinta perdido. Você sabe que agora você já vê uma luz lá no fim do túnel. Às vezes não tem nada claro por aqui, mas você já tem agora uma expectativa. Uma coisa que até então não existia para você. E quando a gente fala a respeito dessa questão de acaso, a gente para pensar a respeito de várias leis que estão sendo exercidas nesse mesmo momento, né? A gente tem uma lei da semeadura a respeito do que a gente viveu no passado e o que a gente está colhendo agora. A gente tem uma questão a respeito de decisões erradas que muitas vezes a gente tomou e que nos trouxeram para um determinado lugar. E a falta também de decisões que a gente não tomou e que a gente devia ter tomado, que fizeram com que a gente não vivesse algo que era para a gente estar vivendo. Então são vários os fatores que trouxeram a gente até aqui. Só que isso não importa muito hoje. Isso não importa muito com relação ao lugar que nós estamos agora. O que importa agora é que nós consigamos validar isso que a gente está vivendo, entendendo que isso agora é a nossa vida. Entende? Por mais que não seja aquilo que você sonhou, por mais que não é aquela história da menininha lá, que ela falou, eu vou casar e eu vou ter filhos e não sei o quê. Por mais que não seja aquela história que você desenhou para você mesmo, é o que tem para hoje, em outras palavras. E a questão que não quer calar, a dúvida que mais eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade de responder para si mesmas, né? Aqui eu já conversei com várias de vocês, e eu percebo que muitas já estão num nível um pouco mais avançado com relação a isso. Com relação a dar um significado diferente para aquilo que você está vivendo. Porque é comum que quando você vê a sua família desabando, você vê toda a estrutura que você construiu, todo o tempo que você empenhou, toda a energia que você gastou, de repente se desfazendo por entre seus dedos, é comum que você fique totalmente desestabilizada. E aí você começa a perguntar por quê, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Né? Eu não devia estar passando por isso. E esse porquê, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta, só que a resposta não é um terceiro que vai te dar. É uma resposta que você mesmo precisa encontrar para você mesmo. É uma resposta que fala muito mais a respeito de você do que a respeito do que está acontecendo.
aí você vai interligar com coisas que muitas das vezes eu tenho o costume de dizer, por exemplo, com relação à crise. Que a crise ela vem porque tem coisas que precisam ser mudadas. E o fato da gente exercer uma resistência que dificulta com que as coisas sejam mudadas, faz com que a gente entre em novas estações sem estar preparado, sem estar paramentado para viver naquela nova estação. Então é como se eu estivesse tentando usar as mesmas ferramentas que eu usava anteriormente, nesse tempo que agora aquelas ferramentas já não servem mais. E a crise, essa transição de tempo, a transição ela serve exatamente para isso, para me preparar para algo que está por vir. Da mesma forma como, eu acho que foi hoje ainda eu atendi uma moça, que eu acho que ela nem está aqui. E ela me contava a respeito da situação do marido dela, que é uma das coisas que tem mais pegado no relacionamento dela, a falta de maturidade pelo fato de eles tiveram um filho nesse ano, e o comportamento do marido dela se tornou reprovável. Não que ele já não fosse, mas se intensificou um pouco mais. Pelo fato de que agora, ela como mãe, ela cobra uma postura mais adulta da parte do marido, e ao invés do marido se portar como homem, ele faz exatamente o oposto, disputando a atenção da esposa com a criança. Então o que é isso? Eu ainda expliquei para ela, né? Eu falei para ela assim, é uma questão totalmente diferente. Porque por mais que você queira julgá-lo, né, pela performance que ele está adotando, a mulher ela se torna mãe de uma forma biológica. Né? A mulher ela se torna mãe a partir do momento em que o feto começa a ser desenvolvido dentro dela. E o pai não. O pai ele é desenvolvido na paternidade de uma forma ideológica. Então é a mãe que apresenta o filho para o pai. O pai ele vai aprender a ser pai com o tempo. Entende? A mãe ela mudou toda a sua mentalidade, os seus hormônios, o seu corpo. Ela olha para o marido e ele ainda está do mesmo jeito. É o mesmo de sempre. Então esse homem, é aqui que entra a questão da maturidade. Esse homem agora ele vai precisar querer viver essa mudança. Porque agora ele tem uma responsabilidade a mais. Acrescentou mais um peso sobre as costas dele. Ele tinha até então uma responsabilidade de ser namorado e de ser marido. Agora ele tem a responsabilidade de ser namorado, marido e pai. Entende? E à medida que você vai crescendo em maturidade e em responsabilidade, você vai acrescentando novas responsabilidades, sempre honrando as que vieram anteriormente. E eu explicava para ela justamente essa questão dessa transição de tempos que ele não conseguiu fazer. Porque o fato dele ter um filho, dele ter registrado um filho, ou dele ter feito um filho, não faz dele um pai. Não de uma forma que ele se entenda dessa forma. Então, quando esse homem, ele não se sente homem ainda, ele não se sente marido ainda, ele vai começar a disputar, porque agora essa mãe, principalmente nos primeiros anos da vida do filho, ela vai gastar muita energia com o filho. E aquele pai, aquele homem que era o marido, que o tempo era totalmente dele, se ele ficar com 50% do tempo que ela tinha antes, é muito. Então esse cara ele vai começar a aprender agora a abdicar da vida dele para que ele se torne o protetor da família. Ele é quem menos está recebendo e ele é quem mais está entregando. Porque a responsabilidade dele é suprir, é pegar a demanda e resolver, é proteger acima de tudo. Entende? Por mais que ele não esteja recebendo nem metade daquilo que ele recebia antes. Então, o pagamento é pouco e cada dia vai diminuir mais. Só que o homem honrado, ele entende qual que é o seu papel. E isso não é para sempre. Daqui a pouco a criança cresce um pouco mais e a esposa vai ter mais tempo para ele de novo. Né? Só que ele precisa ter maturidade para passar por esse período. Então, esse período, seja o período onde as pessoas acabaram de casar, ou seja um período onde acabou de nascer um filho, ou onde a mulher engravidou, são os períodos mais comuns de ter crise no casamento. E essa crise fala justamente dessa questão da pessoa não conseguir transpor, dela não conseguir entender que agora as coisas são diferentes. Por mais que esse pai, que esse marido, ele fique tentando viver igual ele vivia antes de ter filho, nunca mais as coisas vão ser como eram antes. Nunca mais. A programação dessa família nunca mais vai ser a mesma que era quando não tinha filho.
Então é por isso que eu sempre falo para vocês que depois da crise as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Por quê? Porque a crise, ela não pode ser vista e vivida como algo ruim. Porque a crise nada mais é do que uma preparação para esse novo tempo que eu estou vivendo. E o casamento, ele fala o tempo todo de uma nova estação. À medida que vocês vão se desenvolvendo e amadurecendo que eu falo não é envelhecendo, à medida que vocês vão amadurecendo e amadurecianamente, vocês vão vivendo novos tempos, novas etapas. E a cada nova etapa que você vive, você vai desenvolver de uma forma diferente. Você vai viver de uma forma diferente. Então, aquela pessoa que ela se apega ao passado e ela fala assim, meu casamento não era mais o que era antes, ela também está errada. Porque as coisas elas nunca vão ser como eram antes. A gente está mudando o tempo todo. Pensa a respeito de quem você é hoje aqui e quem você era quando você começou o curso. Quem você é hoje aqui e quem você era quando você recebeu as primeiras notícias de que seu casamento estava se diluindo. Então, tipo assim, era uma pessoa totalmente perdida, desiludida, sem saber o que fazer. E agora, a maioria de vocês, pelo menos, já está numa situação onde você já consegue se conter. Você já consegue enxergar o que estava acontecendo e você nem percebia. E aí você fala, nossa, de repente o meu casamento acabou. Agora não, agora você já fala, não, eu sei que já tinha coisas que estavam minando o meu casamento e a gente simplesmente esperou acontecer, né? É o que eu sempre falo para vocês, é uma dinâmica que alguém vai quebrar. Se torna tão insustentável que mais cedo ou mais tarde alguém vai quebrar essa dinâmica, né? Então a questão aqui, depois de toda essa volta que a gente deu aqui, para que a gente possa entender o que a gente está vivendo hoje, e aqui a gente vai casar também com uma outra coisa que eu já falei em público para vocês, que é a questão da forma como a gente vive a vida. Independente do que você esteja passando na sua vida, independente da situação que você está vivendo, a vida ela só é vivida de uma forma. Você tem que receber aquilo que você tem para receber e você tem que entregar aquilo que você tem para entregar. Entende? Nós temos uma vida que ela precisa ser desapegada. E falar de desapego para pessoas que nasceram no meio do capitalismo, no meio de um mundo ocidental, onde tudo que a gente tem uma falta, todo o buraco que a gente tem interno, a gente quer colocar dentro desse buraco compras, a gente quer arranjar mais alguma coisa, e a gente sempre pensa que sempre tem um pote de ouro no fim do arco-íris. A questão nunca é nossa. A substância, a questão de eu conseguir me resolver, encontrar plenitude, nunca é minha. Sempre está numa coisa que eu ainda não tenho. Então isso faz com que nós vivamos uma vida de apegos, onde eu sempre acredito que a minha felicidade eu não estou vivendo porque está faltando alguma coisa ainda. Porque o meu casamento que eu não tenho. É por isso que eu não estou conseguindo ser feliz. É porque a pessoa me deu uma negativa e eu queria que fosse positivo. Então é por isso que eu não estou feliz. E aí no fim das contas, vocês vão entender uma coisa que eu falo muito pro pessoal no individual, porque no individual a gente joga muito limpo, sabe? A gente está colocando tudo para fora, sem medo de demonstrar o que realmente está acontecendo. E a gente fala bastante a respeito de idealizações. E a idealização é justamente essa mentira que eu conto para mim mesmo do porquê que eu não estou feliz. É a história que eu conto para mim do porquê que eu não consigo alcançar aquilo que eu quero alcançar. E isso vai virar uma crença e dessa forma que eu acredito é a forma que eu vou viver. Se eu penso comigo mesmo que eu não consigo, então eu não consigo. É a mesma coisa que eu falo, eu acho que não tem ninguém aqui, mas tem várias pessoas que elas vão entrar no programa e elas falam assim, Júnior, eu não sei, eu acho que não tem mais volta no meu casamento. E eu falo assim, se você acha que não tem, então não tem. Porque é você quem determina. Entendeu? Agora, se você, por mais que não veja escapatória, não tenha alternativas, você olha e fala assim, por mais que não tenha, eu ainda acredito que vai voltar, vai acontecer. Então vai acontecer. Entendeu? É você quem está determinando, o decreto é seu. Porque a partir do momento em que você pensa que não tem jeito, então a sua mente ela não vai nem criar formas para conseguir chegar lá. Porque você já deu um fim, já acabou ali. Agora, se eu falo, eu não sei como que é, mas eu acredito que uma hora vai acontecer. A sua mente ela começa todo santo dia a trabalhar pensando a respeito do como alcançar aquele objetivo. E aí você entra no curso, e aí você se intensifica um pouco mais, e aí você aprende alguma coisa a mais, e aí você enxerga coisas que até então você não via. Quando você menos esperar,
você percebe que você está totalmente fora daquele lugar onde você começou. É outra pessoa já. Simplesmente porque ela fez uma interpretação diferente da situação que ela estava vivendo. Uma pessoa olhou, não viu escapatória e falou, não tem jeito. A outra olhou, não viu escapatória também e falou assim, eu ainda acredito que tem jeito. É a mesma situação. O que diferencia é a maneira como você coloca o significado nisso. E o significado que você dá para as coisas é a maneira como você vai viver a sua vida. Entendeu? Então, diante de tudo isso aqui que eu falei para vocês, a pergunta que eu tenho, que eu quero que vocês respondam, e essa resposta não é para mim, é para você mesma, eu quero que você responda o que você acha. Não tem certo e não tem errado. O que você acha que a vida ela está querendo que você aprenda? O que você acredita que através de todo esse processo que você está passando, o processo de problemas de relacionamento, e isso acaba trazendo várias outras coisas relacionadas, né? Então você acaba despertando como gatilhos coisas que lá do passado, que você achou que já estava resolvida e agora está te atormentando de novo. E aí você começa a pensar, a partir de tudo que você tem aprendido agora, o que a vida está querendo me ensinar? Né? O que eu ainda não aprendi nessa escola e ela está falando que você precisa fazer isso daqui? É aquela prova que você não fez e você passou sem fazer essa prova. O que a vida está querendo me mostrar que ainda está em falta? Coloca no papel aí para você qual que é o sentido de tudo isso que você está vivendo. Sabe, eu entendo que de uma forma superficial, nós dois erramos, precisava de mais tempo, precisava de mais atenção, a gente precisava dar prioridade para o casamento, mas de uma forma concreta. Eu quero que aqui hoje você se desprenda daquilo que é superficial. Eu quero que você desenvolva para você clareza. Eu quero que você saiba com o que você está lidando. Entende? Eu precisava mudar, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso melhorar como pessoa. Não, isso é muito superficial. Eu quero coisas concretas. Eu quero que você enxergue literalmente aquilo que a vida está esfregando na sua cara e falando, é isso daqui que você precisa mudar. É isso daqui que você precisa entender. E é uma coisa sua, entende? Não é uma coisa que a culpa é do outro, ou que é por causa do que aconteceu na minha família. Não, uma coisa sua. E você sabe exatamente o que é. Hoje eu ainda atendi uma senhora também, e eu estava conversando com ela a respeito de estrutura. Talvez eu até já falei isso para alguém que esteja aqui. E uma das coisas que a Bíblia ela conta a história de uma mulher que era esposa de profeta, e esse profeta ele morreu, e ele deixou várias dívidas para ela pagar. E ela chega diante do profeta Elias e ela fala para ele, meu esposo morreu, e agora os credores eles vêm para levar meus filhos como escravos, porque eu não tenho como pagar a dívida. E aí o profeta Elias fala para ela assim, o que você tem na sua casa? E a pergunta é sempre a mesma. O que você tem na sua casa? A resposta que aquela mulher deu é a mesma coisa que você está pensando agora. Ela falou, eu não tenho nada. Porque diante do problema que ela vivia, diante do tamanho da dívida que ela tinha, a botija de azeite que ela tinha em casa não valia nada. Nem entrava na conta. Só que a lição que a gente aprende aqui, no geral, é o que eu comecei falando aqui para vocês. Tudo aquilo que você precisa, sempre teve aí. Tudo aquilo que você necessita para que você venha a ser uma mulher plena, para que você venha a ser uma pessoa que se ama, que se admira, uma pessoa que gosta do que você faz, que se olha no espelho e fala assim, nossa, parabéns para você. Eu tenho orgulho de ser você. Tudo que falta para você ser essa pessoa já está dentro de você. Só que muitas das vezes a gente acaba materializando essa situação subjetiva numa outra pessoa. Eu só sou completa se eu estiver com ele. Eu não sei fazer nada na minha vida, tudo é ele quem faz. Pode ser até que você decidiu, que você se conformou a viver dessa forma. Mas você sempre teve tudo o que você precisa. Então, pensando a respeito desses atributos que você tem, pensa comigo que cada uma de vocês poderia muito bem ter largado de mão.
que é o que a maioria das mulheres fazem. Pensa comigo a respeito do tanto de gente que está passando pelos mesmos problemas que vocês estão passando. Quantas mulheres resolvem falar assim, eu vou dar a cara a tapa e vou resolver essa situação. Eu vou lutar pela minha família e eu vou ir até o fim. Quantas fazem isso? E quantas fazem exatamente o oposto e vivem de uma forma instintiva? Quando eu falo instintiva, eu estou falando literalmente como animais. Porque o animal, quando você agride ele te agride também. E o ser humano, quando ele está fora da sua consciência, ele é literalmente um animal. Eu não discordo quando os cientistas eles falam que o homem é um animal racional. Só que eu acho que ele é menos racional, ele é mais emocional do que racional. Porque as medidas que a gente toma e a maneira como a gente vive a nossa vida é mais determinada pela nossa emoção do que pela nossa razão. Então, quando a pessoa ela é ferida no casamento dela, e ela é a mulher no caso de vocês aqui que não tem nenhum homem hoje aqui, o que essa mulher faz? A fila anda, né? Eu vou sair, eu vou pra balada, eu vou curtir, eu vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo. E aí, no fim das contas, você percebe que por mais que ele não esteja com você, ele ainda continua te influenciando lá de longe. Porque a mesma coisa que ele faz, você está querendo fazer também. Você está querendo dar o troco. Entende? Você está querendo espelhar o comportamento que ele já tem. Então, no fim das contas, depois que cair a ficha, você vai perceber que por mais que você achava que ele era repugnante, você também se tornou repugnante, porque você está copiando exatamente a vida que ele desenhou para você viver. Entende? Então pensa comigo a respeito dessas mulheres destruídas, que estão se destruindo cada vez mais, a quantidade dessas mulheres em comparação a vocês, que falam assim, não, eu não abro mão da minha família, eu vou fazer o que for possível para trazer de volta. Eu vou correr atrás daquilo que é meu. Não é a respeito de uma coisa que eu quero, de um apego que, eu não vivo sem você, eu não consigo. Não, é a respeito de eu entender que é meu e o que é meu ninguém tira. Entendeu? O que Deus ele me deu, a gente fez uma aliança diante de Deus, diante do altar. E o que Deus ele colocou na minha vida, ninguém pode tirar. Né? A própria fala que a gente tem lá no casamento, né, quando você termina a cerimônia, aí o líder religioso ele fala assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, cara, se não existe quem possa o fazer, por que você entregaria? Entende? Ou por que você daria de bandeja? Isso é seu. Por mais que a gente estava desajustado. A gente estava fora do nosso lugar. E eu compreendo isso de uma forma madura. Todo mundo errou. Só que eu não abro mão daquilo que é meu. Essa tem que ser a medida e essa tem que ser a mentalidade de uma pessoa que não só está vivendo um processo, mas que sabe que no final do processo tem restauração. E conforme eu falei para vocês, a restauração sempre começa em você. A restauração sempre começa em você. Uma das coisas que acontece... Ok. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês e vocês vão poder responder, tá? O que acontece é que, muitas das vezes, você simplesmente se permite. Entendeu? Tipo, pelo fato de não ter uma noção do que pode acontecer, e aqui já entra nessa questão da ignorância, eu não sabia que existia essa possibilidade. Então, o fato de nós ficarmos na ignorância vai fazer com que a gente morra, sendo que tinha possibilidades, tinha tratamento, tinha como resolver essa doença aí. Só que eu achava que não tinha, então eu deixei que tudo se perdesse. Entende? E aí é o que vai acontecer. Tem muitas pessoas que elas iniciam no processo porque elas estão desesperadas. Elas querem de volta a qualquer custo e ela não admite e não, eu morro sem ele, não sei o quê. Só que no meio do processo essa pessoa ela é curada disso, desse apego todo que ela vive. Porque existe uma diferença muito grande entre você estar apegado a uma pessoa e você amar uma pessoa. Essa diferença assim é gritante. Por mais que seja disfarçado, essa diferença é muito gritante. Uma pessoa que ama, a fala dela é eu quero que ele seja feliz. A pessoa que ela é apegada, ela fala eu quero que ele me faça feliz. Então você percebe que o discurso da pessoa que está apegada é eu morro sem ele, eu não vivo sem ele, eu sofro sem ele, eu não aguento sem ele, é sempre a respeito de mim. Por mais que pareça romântico, por mais que pareça muita paixão com uma pessoa só, é apego puro, é egoísmo puro.
porque eu nem paro para pensar a respeito do que a outra pessoa está sentindo, da razão da outra pessoa, do porquê que ele falou que ele não quer mais ver essa vida. Eu quero que ele esteja comigo, pronto, acabou. Eu quero que ele supra as minhas demandas e as minhas necessidades. Então isso é apego puro. Só que o que acontece no meio do processo, pelo fato da gente trabalhar você, o que acontece? Hoje mesmo eu ainda atendi uma senhora que ela estava exatamente nesse ponto. Ela me chamou e ela falou, Júnior, eu estou muito bem. Ela falou assim, eu estou vivendo coisas assim que eu nunca imaginei que eu dava conta de viver. Ela falou, eu me acostumei tanto a viver em par, a viver o casamento, que eu percebi que tinha coisas que eu queria fazer e muitas das vezes ele não queria, e porque ele não queria, eu abraçava e ficava. Né? Tipo assim, não gostava, mas também eu não falava que eu ia fazer diferente. E hoje ela percebeu que ela poderia fazer tudo o que ela quisesse. Ela não precisava ficar esperando que ele contribuísse, que ele desse o ok para que ela pudesse fazer as coisas que faziam ela feliz. E hoje ela está totalmente satisfeita. E ela falou para mim assim, a única dúvida que eu tenho hoje é, eu não sei se amanhã eu ainda vou querer restaurar meu casamento. Porque eu estou tão bem comigo mesma que eu percebi que a questão não era a respeito dele, era a respeito de mim. Então, tipo, no fim das contas, a pessoa cai naquilo que a gente estava falando desde o começo. É por isso que eu sempre falo para vocês que quando se trata de restauração de casamento, tem duas decisões. A primeira decisão é aquela que eu conversei com vocês lá quando a gente estava fazendo o evento. Naquela aula que eu falei a respeito de decisão. A decisão onde você fala, não, eu quero restaurar meu casamento, eu não abro mão, eu vou correr atrás. Só que por mais que você tome essa decisão, os motivos que estão por trás disso podem ser inúmeros. Pode ser que o seu motivo não seja genuíno. Pode ser que você ainda esteja apegada. E tudo bem, se tiver. É no meio do processo que você vai se prontificar, é no meio do processo que você vai aprender, é no meio do processo que você vai se desenvolver. E aí o que acontece lá no meio do processo? A pessoa me chama de novo. E aí a pessoa vai falar exatamente isso que essa aluna me falou hoje. Eu estou tão bem que eu não tenho certeza mais se eu estou querendo restaurar meu casamento. Porque aí ela caiu no que eu comecei falando para vocês a respeito da felicidade. A pessoa acaba descobrindo que a felicidade nunca teve no outro. Por mais que ela tenha inventado esse símbolo. Por mais que a pessoa tenha vivido acreditando nisso o tempo todo. Ela percebe que, às vezes agora, sozinho, eu sou até melhor do que eu era quando eu estava casada. Eu sou muito mais produtiva do que eu era antes. Aí agora, gente, qual que é o diferencial? O diferencial é que agora o porquê dessa pessoa vai ser genuíno. O porquê dela não vai ser porque eu preciso de você. Porque eu estou ferido e eu preciso que você me sare. Porque eu estou carente e eu preciso do seu carinho. Não vai ser mais a respeito desse orgulho que ela tem. Agora o porquê dela vai ser um porquê forte, um porquê genuíno. A pessoa agora ela vai lutar pela sua própria aliança. Aí você chega num ponto onde você percebe que você nunca foi metade da pessoa. Sabe aquelas histórias que a gente ouve? Não, que ele é a minha metade, é a metade da laranja, é uma gêmea. Você vai perceber que você sempre foi completinho. Você não precisava de ninguém. Deus, ele nos faz completos. E quando eu falo para vocês que a pergunta é o que tem na sua casa, é o fato de você mergulhar dentro de você e procurar na onde que você está perdido aí dentro. Porque é você perdido dentro de você mesmo. Não é a respeito da outra pessoa. E quando você consegue enxergar isso, aí você começa a entender que o casamento, ele não é para te completar, ele é para te complementar. É tipo, eu já sou incrível sozinho, mas se eu me juntar com uma pessoa que nós dois estamos na mesma intenção, aí nós se tornamos imparáveis. Entendeu? Então a mentalidade agora é totalmente outra. E a maneira como eu conduzo o processo de restauração também é outra. Não tem mais desespero, não tem mais o medo, não tem mais uma coerção na qual eu fico ali na parede falando, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu já estou bem. No mínimo, eu já ganhei minha vida. A minha vida foi restaurada. Eu estava morto e agora eu revivi. Sabe, tipo assim, as pessoas elas começam a viver de uma forma que elas nunca imaginavam que elas davam conta. A pessoa fala, nossa, eu sempre fui assim, eu sempre fui assado, eu achei que eu era assim. Mas hoje eu percebo que eu podia ser muito além. E aí cai naquela questão.
onde a pessoa ela acaba olhando para trás e ela fala assim, por incrível que pareça, eu precisava ter passado por isso para chegar até aqui. E é aqui que mora essa questão que eu coloquei para vocês aqui. O que a vida está querendo te ensinar para que você consiga chegar nesse ambiente, para que você consiga chegar nesse lugar que é o seu lugar. O seu lugar não é um lugar onde você se sinta coagida, onde você seja simplesmente uma reação àquilo que o seu cônjuge está fazendo. O seu lugar é um lugar onde é seu. Não é o lugar do outro, não é o lugar onde a pessoa te permite, é um lugar que é seu. Tem o seu nome, é uma questão de identidade. Entende? É uma coisa que é sua e ninguém pode tomar. A única questão que me impede de viver isso sou eu mesmo. Entendeu? Tem alguém de vocês aí que já respondeu essa questão, que tem coragem aí para falar a respeito do que você já conseguiu interpretar e do que a vida está querendo te ensinar? Pode abrir o microfone aí, tá? Daiane Xavier? Pode falar, Daiane. Bom, Júnior, eu já conversei um pouquinho com você sobre algumas coisas que eu tô passando, mas eu penso que, sobre a pergunta que você fez ali, eu acho que, em primeiro lugar, eu entendi que o casamento é um processo que se faz em conjunto, porém é necessário que exista uma hierarquia para isso acontecer. Não existe possibilidade de existir um relacionamento se eu não entender quem eu sou enquanto pessoa, quais são os meus objetivos e o que eu quero para mim. Enquanto eu não olhar para mim e não entender a pessoa que sou, o que eu quero e aonde eu vou chegar, eu jamais vou conseguir fazer isso e partilhar isso com alguém. Então, é aquilo que você falava sempre, né, dentro do curso. Eu preciso ser um bom ímpar para ser um bom par. Eu jamais vou conseguir fazer qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, relacionamento de amizade ou qualquer uma dessas coisas, se eu não me entender enquanto sujeito. Não entender o que eu tenho de direitos, o que é negociável e o que é inegociável para mim. Porque senão eu sempre vou abrir concessões para o que o outro precisa e eu vou esquecer quem eu sou. Muito bom. Muito bom. Só antes de abrir para outra pessoa responder, eu só quero aproveitar essa fala da... Deixa eu só fechar aqui que abriu um anúncio aqui, gente. Eu só vou responder aqui, gente. E a gente vai ter uma pausinha rápida, tá? De 10 minutinhos aí para vocês, quem quiser ir no banheiro, fazer alguma coisa aí, pegar alguma coisa, e aí a gente já volta e eu quero ouvir vocês respondendo. Só que antes da gente dar essa pausa, eu só quero integrar um pouco aqui o que já foi falado pela Daiane, que é uma questão de equilíbrio, tá? O equilíbrio ele tem que ser adotado independente da fase da vida que você está. O equilíbrio ele tem que haver quando você é um indivíduo que é solteiro, assim como quando você é casado. Então, qual que é o problema que acontece muito na vida do casado? E vocês percebem, eu acho que vocês percebem isso com muita clareza hoje. A pessoa ela esquece como que é ser ela mesma. Ela aprende tanto a ser casada que ela esquece como é ser indivíduo. Entende? O homem, ele tem uma clareza maior com relação a isso. Mas a mulher, pelo fato dela viver uma transformação orgânica, ela muitas das vezes ela acaba se perdendo dela mesma no meio do caminho. Ela sabe o que é ser mãe, ela sabe o que é ser filha, mas ela esquece quem que ela é. Por quê? Por causa da questão do equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando a respeito de uma entrega e eu estou falando a respeito de um recebimento. E no meio aqui, tem eu que estou recebendo e estou entregando ao mesmo tempo. É isso que é relacionamento. É uma via de mão duplas, onde eu entrego e eu recebo também. Se não for dessa forma, então automaticamente não está valendo. Não é verdade? Então eu preciso entender se eu não estou me tornando homogêneo do meu relacionamento.
Porque quando a gente para pensar a respeito de relacionamento, é como se a gente conseguisse enxergar um triângulo. Onde tem eu como marido, tem a minha esposa e tem o nosso relacionamento. Eu não posso abandonar a minha individualidade. Eu tenho que ser um indivíduo, ela tem que ser um indivíduo, só que nós temos em conjunto o relacionamento. Nós temos algo em comum. E aquilo que nós fazemos tem que prezar pelo relacionamento. Não para um e nem para o outro, mas para o relacionamento. Dessa forma, a gente consegue fazer com que a gente viva de uma forma equilibrada. Eu não vou ficar dando não para mim para fazer o relacionamento dar certo. Entendeu? Então essa é uma ótima situação para vocês estarem pensando aí também. Se acaso, será que eu também não entreguei demais ou eu me deformei demais ao tentar me juntar nesse casamento e me perder da minha individualidade? Né? É uma ótima oportunidade de vocês estarem pensando a respeito disso. Quem é a próxima? A Denise Abreu? Pode falar, Denise. Boa noite, pastor. Tudo bom? Tudo. E aí, o que a vida está te Então, ensinando aí? olha, eu estou aprendendo muita coisa, principalmente assim com relação ao amor próprio, né? Aham. E cada dia Deus vem mostrando situações mesmo que me põem à prova o tempo todo. Que chega e vem e fala assim, não, você não é capaz, você não vai. E eu vou lá, enfrento e dou a volta por cima. O fato de eu ter chegado atrasada aqui, né, hoje, foi uma das grandes aprovações que eu tive, né? Eu não sei se eu posso comentar, mas é uma coisa assim que, na hora que eu executei, que eu falei, não, eu não preciso disso, eu me senti feliz, aliviada. Uhum. Meu esposo chegou, ele falou assim, posso falar uma coisa para você? Eu falei, sim, pode. Ele falou assim, ó, eu vou ser sincero, eu tenho atração por você, eu quero dormir com você, eu quero estar com você, eu quero ter relação com você. Mas não posso te garantir, não posso te dar amor. Aí eu cheguei e falei para ele, infelizmente, eu não vou poder aceitar. Por mais que a minha carne queira, eu não vou, porque eu não posso aceitar um triângulo amoroso. Eu sou cristã, eu não aceito um triângulo amoroso. Eu tenho um amor próprio, isso vai me ferir, vai me machucar e vai ser pior para nós dois. Na hora que eu falei isso, meu coração aliviou geral de uma maneira tão grande e correu uma lágrima imensa dos olhos dele. Isso é o exemplo de hoje. Ontem a gente teve uma discussão. Ele tirou tudo para ir embora. Tá dentro do carro, as coisas dele, ele não foi. Tá aqui. E essa questão, Né? Denise, é justamente o que a gente está falando aqui a respeito de equilíbrio, né? Que é o que é o equilíbrio, no fim das contas, quando se trata dessas decisões que a gente tem que tomar com relação ao que o outro quer e ao que eu quero. É eu entender quando eu estou dando um sim para a pessoa e um não para mim. Então, essa questão que ela fala a respeito de amor próprio, é exatamente essa questão, porque por mais que você está favorecendo a pessoa, e quando você perde o seu amor próprio, você quer favorecer a pessoa para agradá-la, por mais que isso vai te desagradar. E aí você faz, depois você se arrepende, porque você não vai conseguir atrair a pessoa com isso, a pessoa depois vai desfazer de você, né? E no fim das contas você só tem motivo só para se arrepender daquilo que você fez. Agora, quando você faz o oposto, também tem o resultado. Porque conforme ela acabou falando aqui, o fato dela ter conseguido dar o não que ela precisava dar para o marido dela, fez com que depois ela se sentisse forte, né? Ela se sentiu capaz, por mais que ela achava que ela não era capaz. E essa é uma das coisas que a gente está vivendo o tempo todo aqui, né? Uma das dúvidas que o pessoal coloca o tempo todo com relação a isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Denise? Sim, por muitos dias aí, desde que ele assumiu em público a amante, eu tenho sido stalkeada o tempo todo, não só aqui na rede social, mas ele com o amante começaram a invadir
lugares pessoais, coisas pessoais demais. E chegando, inclusive, a dormir da mesma cama com a amante ao lado da minha casa, sabe? Isso para mim foi muito estarrecedor. Eu não podia ir num barzinho, encontrar com meus amigos mais. Eu não podia ir numa cachoeira. Eu tenho uma cachoeira maravilhosa. Eu não podia estar lá com os meus amigos. Porque a presença daquilo ali me sufocava, me fazia sentir mal. E eu via o sarcasmo, eu via aquele sorriso daquela mulher e aquilo me consumia. Até ontem que eu cheguei e dei o basta. Eu falei, você não vai fazer mais isso comigo. Eu não admito, eu não saio daqui, eu não vou lá na cidade fazer sacanagem com ela. Então eu tive que começar a me impor algumas situações. E isso, a briga, a discussão de ontem, foi libertadora para mim também. Então, no fim das contas, aí o que a vida ela tá te ensinando é com relação a você conseguir se enxergar no meio dessa relação aí. E eu já Colocar o não me seu enxergo valor. tanto na minha relação com ele. Aham, Eu já me enxergo na minha relação comigo mesmo. exatamente. Com o meu bem-estar, com o meu ser cristão, com o meu interior. Uhum. Né? Se Isso está fazendo valorizando, com né? que eu o alto valor que eu aprendi nessas semanas aqui do curso que a gente intensivão para estar aqui hoje, Uhum. foram difíceis, foram percalços imensos, né? Que se eu fosse contar tudo, ia levar horas. Mas eu consegui enxergar em mim que eu tenho o poder, que eu tenho a potência de mostrar para ele que ele não pode me dominar porque ele não pode fazer o que ele pode fazer comigo. Uhum. Né? Você tem E tudo que isso já você está precisa caindo aí por dentro. terra. Você tem tudo que você precisa aí. E essa situação já está caindo por terra, porque hoje eu já consigo falar com ele tranquilamente, já consigo arrancar lágrimas dos olhos dele. Uhum. A única coisa que eu preciso é que ele tire o orgulho e o egoísmo do coração dele, o machismo. Uhum. Aí vai melhorar. Aí já é conversa para outra aula já. Né? Mas eu estou me sentindo realizada, graças a Deus. Amém. Tem mais alguém que quer falar a sua resposta aí? A Lilium. Cadê a Lilium que eu não estou vendo? Eu, Ah, tá. Pode ficar à vontade. eu sou a Cássia, porque eu estou no e-mail da empresa. Eu achei que E era aí? um nome bem diferenciado mesmo. Ah, não, é o nome da minha empresa. E aí, tudo bem? Pode falar. Então, o que a vida está me ensinando é que eu preciso me posicionar como mulher. Descobrir que eu sou individual, que eu não sou só a esposa, Uhum. e mais do que isso, por muito tempo eu fui submissa em algumas coisas desnecessárias e aonde eu deveria ser submissa e entregar para o meu marido. A responsabilidade de chefe de família, eu tirei dele essa responsabilidade. Por exemplo, coisas para resolver, coisas de comprar casa, documentação de carro, essas coisas que seria para ele ir atrás de resolver, eu sempre resolvi tudo e entreguei na mão, sabe? Então, tinha um problema, eu resolvia. Mas quando era a hora de eu me posicionar, de falar assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou fazer o que eu quero, eu fui submissa, sempre me colocando assim, depois eu faço. Quando der, eu faço um curso. Quando der, eu invisto no meu trabalho. E, e o que a vida está me ensinando é isso. De um tempo para cá eu me posicionei, eu estudei, eu saí do meu emprego, do meu serviço de CLT, abri minha empresa, né, me posicionei mesmo. Depois que o meu marido saiu de casa, ele voltou 5 vezes me pedindo para voltar para casa e eu entendi que não era o momento porque eu não estava curada, né, não ia adiantar ele voltar e eu ceder como eu cedi das outras vezes. Só para ficar tudo bem, vamos remendar com Cusco esse negócio aqui, e não funcionou, sabe? E agora não. Agora eu realmente falei, ó, não, a gente tem um relacionamento saudável, a gente conversa bastante, né? Já estamos também lá no processo da comunicação estratégica, né? Então já está dando para ter uma conversa
saudável, mas eu entendi quem eu sou no processo. Eu entendi que eu sou a Cássia independente dele. Uhum. E Eu acho que é o que você acha que ele tá achando dessa Cássia nova aí? Ele tá achando que eu sou meio que autossuficiente, né? Ele fala assim, você não precisa mais de mim, agora você já se vira sozinha. E assim, eu acho que de um tempo pra cá ele tem me visto com um pouco mais de admiração, aquela admiração que tinha perdido. Tipo, eu saí para trabalhar, cheguei em casa, achei meu esposo com a camiseta do político e agora não é mais assim, entendeu? E eu acho que tá tendo assim até uma certa admiração. Ele fala que às vezes ele fala assim que eu quero enlouquecer ele, mas eu tô entendendo, né? Que tipo, ele fala, você não me quer de volta, mas também você não briga comigo, você não me bota pra fora de casa, entendeu? Quem é você? O que você tá fazendo? Né? E assim, eu acredito que agora já está mesmo no momento de reaproximação. O processo foi bem doloroso. Eu não vou mentir que eu pulei etapas no processo na ansiedade de resolver logo o meu problema, resolver a minha dor e deu ruim, né? Eu voltei do começo e fiz tudo direitinho agora. Mas acho que é isso, a vida me ensinou a me posicionar como serva do Senhor, né? Entender que eu precisava do meu momento com Deus, da minha intimidade, do meu secreto, né? É isso. Eu tô. E conhece o curso Mulher Única? Conheço. Conhece? Então, a minha pastora, conversei muito com ela esses dias, ela falou assim, olha, vamos orar, mas Deus colocou no meu coração para te treinar como líder mulher única. E eu fiquei surpresa. Quem diria, né? Pois é, quem diria? Outra coisa é a respeito do meu trabalho, né? Eu passei 14 anos da minha vida em função de família, sem trabalhar, sem estudar. Quando eu voltei a trabalhar, eu sempre trabalhei por perto de casa. Trabalhava o dia inteiro, voltava para casa no fim do dia. E agora não, eu trabalho viajando. Amanhã mesmo eu viajo, só volto depois de amanhã, né? E eu viajo muito tranquila, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que isso está sendo bom, está sendo produtivo, está me fazendo crescer. Muito E bom. acho que é isso. Muito bom. Já é muita coisa, né? Ou se você vê lá a mandala, eu não tinha nada, ela já está quase cheia. Tem mais alguém que quer dar o seu depoimento aí? De qual é a sua resposta? Aparecida Laureano. Fala, Aparecida. Boa noite. Boa noite. Bem, eu estou bem no comecinho. Assisti pouquíssimas aulas, mas já deu para absorver algumas coisas. O que eu acho que a vida está puxando de mim, né? É a questão de ser mais destemida, acomodada um pouco. Acho que eu me acomodei. Como meu marido sempre tomou, assim, as rédeas de tudo, e eu meio que fui deixando, né? Hoje eu vejo que eu meio que me acomodei mesmo, tipo, ele já faz, então eu vou deixar, não vou, né? Que é uma coisa que eu estou trabalhando já, né? Que já tomei algumas iniciativas. Um exemplo, as coisas da escola do meu filho, boleto, de matrícula, essas coisas, material didático, tudo era com ele. Esses dias eu mesma solicitei via agenda, eu mesma já fui, sabe? Tomei um controle. E desapegar também. Hoje eu vejo que eu sou um pouco grudentinha. Hoje não mais, assim, não tanto, mas que antigamente eu era bem grudentinha. Eu acho que por eu ser muito carinhosa, eu acho que eu queria esse retorno. E, até absorvi uma coisa que você falou, né? Que às vezes você não pode ser demais, né? Porque às vezes você até dá aquela sensação no outro que
ele não está entregando tudo, não é isso? Você não pode entregar tudo porque o outro fica com aquela sensação que ele não está entregando tudo. E Aí ele pensa falta, né? até isso. Que outra coisa é enfrentar os problemas de frente. Eu tive problemas com ansiedade muito sério. Cheguei a fazer terapia, depois que eu engravidei eu parei, né? Não, eu mesma dei alta para viver. E aquilo, achava que estava tudo bem, né? E foi passando, mas aquilo ficou adormecido ali quando volta com tudo. E uma questão que ele sempre batia, assim, ai, você não procura resolver, se cuidar, você sabe que você precisa passar no psicólogo e tal, né? E eu não aceitava aquilo assim, né? Então é uma coisa que eu também já estou resolvendo, já voltei para terapia. Voltei para terapia. E uma outra questão que eu acho que a vida está puxando, assim, é me resgatar a minha identidade, sabe? Me conhecer mais, porque, sinceramente, eu não faço a menor ideia de quem eu sou. Muito bom. Não sei E como mesmo. que você está se sentindo, conseguindo resolver as coisas você mesmo? Nossa, eu tô me achando o máximo. E olha que eu nem fiz quase nada, eu fiz uma coisa normal, né? Mas eu tô me sentindo. E eu vi que ele ficou assim. Ontem ele até se irritou, né? Ele disse assim: Mas por que você vai pagar isso aí? Sou eu que faço. Né? Tipo, vai depois se dá erro, paga duas vezes. Assim, você acha que vai dar erro? Nessa hora eu pensei, eu não deveria ter respondido de uma forma meio que brigando, né? É. Meu filho pequenininho, de 4 anos, até falou assim: Não briguem, não briguem, sabe? Aí eu parei e dei aquela controlada, mas eu vi que ele, tipo, meio que não gostou. Aham. Aí eu falei, pronto, ó, eu paguei o passeio escolar, já que você quer pagar então, vai ficar aqui para você pagar material didático e rematrícula. Tipo, demonstrei total organização, total controle, porque eu nunca fui tão organizada. Muito esquecida, muito desatenta, é uma coisa que eu estou trabalhando, né? Mas eu vi que ele ficou meio assim, não? E eu vi que ele ficou surpreso também quando eu voltei para terapia. Inclusive, eu disse assim, fica com a criança aí na sala, vou lá no quarto, vou me trancar, vou fazer terapia, né? Dessa, assim, não falei que é o curso, não sabe do tudo. Isso é ser mulher inteligente. Não falei. Mas assim, é, eu, eu acho que a vida tá me obrigando a resgatar minha identidade, minha individualidade, achar o meu lugar, e meio que também sair daquela zona de conforto, tipo, eu acho que os problemas já estavam ali, eu não estava enxergando, eu estava naquele comodismo, isso nunca vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Quando a gente vê casos de outras pessoas, eu julgava muito, e assim, eu me arrependo, hoje eu entendo, porque você só conhece a dor do outro quando você passa. Eu dizia assim, porque a minha cunhada ela tem alguns problemas, eu dizia, você é muito besta, põe ele para fora de casa. E não é assim, porque nenhuma mulher casa para separar. Nenhuma mulher constrói sua família, quer perder sua família, quer ver seu filho dizendo que tá com saudade do pai. Nenhuma. E a gente que acredita em Deus, sabe que Deus existe. Mais ainda, mais ainda. Quando eu digo que eu não me vejo com outra pessoa, ou eu não me vejo sem ele, é que eu casei com ele. Para mim, assim, ele é o meu presente de Deus. Então, eu não consigo aceitar que eu até oro e ver o que briga com Deus. Eu digo, meu Deus, poxa, o que está acontecendo aí? O Senhor me deu ele, agora vou perder, né? Tipo assim. Mas eu creio que se eu tô aqui, tô passando por isso, é porque Deus quer algo mais de mim. Quem sabe também futuramente poder ajudar outras pessoas, porque é dolorido. Dói muito, dói muito. A gente já estava nesse processo. Se eu tiver muito alongada, por favor, tá? Pode ficar à É que vontade. no começo você não quer falar, mas saber quando começa, É. é, já há um bom tempo a gente está assim, afastado, né? Dentro de casa. Só que piorou muito há 15 dias atrás, que foi quando caiu a minha ficha, assim, pesado, porque a gente estava só estressado, meio que discutindo, meio que sem se falar, só naquela rotina, acorda cedo, corre.
põe menino pra escola, sabe? Uma correria total, total. E ele falou assim, o que me assustou, que caiu a ficha que não estava bem, foi que eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. E eu tive alta do hospital, fiz a cirurgia num dia, no outro dia eu tive alta. Foi um quadro de apêndice, então foi rápido. E ele me pegou no hospital, mas meio que frio. Por tempos atrás ele teria aquele cuidado, né? Ele não, ele meio que foi andando apressado, sabendo que eu não poderia andar tão rápido. Não tinha aquele carinho, eu já achei estranho. Aí eu operei na sexta, no sábado eu tive alta. Quando ele me pegou no hospital, ele me deixou em casa com a minha sogra e chegou para mim e disse assim, ó, como você não tá sentindo dor, eu vou dar uma saída, tá? Que tinha marcado com os meninos, colega do trabalho, de sair para tomar um chopp, jogar papo fora. Porque ele não era de fazer isso. E assim, eu fiquei muito magoada, muito. Eu acho que eu ainda tô magoada um pouquinho, mas melhorou bastante, porque eu tô tentando tirar isso, porque se eu tiver com mágoa vai ficar mais difícil. E aquilo meio que me deu um baque assim, que eu não esperava. Foi uma punhalada assim, doeu. Aí eu fiquei, não, isso não tá normal, não. Aí você começa a pensar o quê? Em outra. Ai, tem outra, esse daqui saiu pra falar com a outra. Mas aquilo ficou engasgado. Quando ele chegou, ele disse assim, tá com dor? Eu falei, na alma. Aí eu falei, ó, senta aqui, vamos conversar. Isso que você fez não foi normal. Você poderia. Aí ele falou, ai, mas eu não fiz nada demais. Eu só fui, sabe, aliviar um pouco, porque o trabalho dele é muito estressante. E eu não sei se ele foi porque ele precisava, porque talvez para ele tá estressante em casa e no trabalho, ele precisava daquela aliviada. Mas o que me pegou, que ele tinha todos os dias para ele poder ir, porque um dia que eu acabei de voltar de uma cirurgia ter alta, né? Então aquilo foi muito estranho. Eu pensei, tem algo errado. Eu falei, acabou? Aí ele falou, eu não sei o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo? Como a gente chegou nisso? Ele falou, você sabe como a gente chegou nisso? A gente já tinha conversado há tempos atrás sobre isso, né? E ele tinha pontuado algumas coisas que, no caso que eu fazia, que irritava ele, e ele disse assim, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Só que o tempo foi passando, e eu confesso que eu acho que eu não dei muita atenção para isso, né? E aí E, passou, quando e viu, aí passou, e hoje eu chegou. vejo que eu vejo que eu era uma pessoa meio histérica, assim, bem estressadinha, sabe? A ansiedade, ela deixa a gente meio louca. E foi passando, eu deixei isso. E eu acho que foi virando a bola de neve, e foi aí piorando, e ele foi ficando, sabe? E então ele falou, você sabe como a gente chegou nisso? Eu não sei, nem você sabe, até você tá assim comigo, confessa. Aí eu disse assim, não, eu não tô. Eu sei que eu te amo, mas você tá com dúvida. Aí ele falou assim, só que em nenhum momento ele falou que não me amava, mas eu joguei essa e ele ficou calado. Então, daí você, né? É o problema do tapete, né? Vai jogando as coisas debaixo do tapete e depois vocês não sabem nem por que vocês estavam brigando. Ou Isso, como que nem ele você é sabe. uma determinada situação. Nem ele sabe. Ele falou, você sabe como nós chegamos nisso? Eu falei, não. Aí ele, então, também não sei. Aí o que me pegou foi que ele falou assim, e eu não sei se a gente vai conseguir voltar ao que era. Aí ele falou isso, mas na minha cabeça eu entendi ele falando assim, eu não sei se eu ainda gosto de você e eu não sei se a gente vai conseguir estar junto. Ó, eu entendi isso. Não sei se eu entendi certo. Mas o que ele. Ok, Aparecido. Isso aí a gente vai. Do desenrolar aí vai desenrolando. Isso aí você pode ficar Então. sossegada. Mas olha, como eu falei, eu tô nesse começo, eu tô uma mistura de sentimentos. Tem hora que eu quero Uhum. chutar o pau da barraca, quero ir com tudo. Fica E tem oscilando, hora né? que eu recuo. É porque eu não sei se é o momento de recuar, se é o momento que nem. Eu tô muito longa, né? Tem outras pessoas que querem falar. Mas eu vou falar só isso, é rapidinho. Ele tirou a aliança. Isso me irritou, porque ele nunca fez isso. E assim, eu tô naquela ainda, Brito, pra perguntar, sabe? Mas eu tô aqui meio que sem saber o que fazer, porque eu penso assim, se eu for falar, pode parecer que eu tô cobrando. Mas também eu não acho que eu tô casada até o momento, porque eu tô casada.
Se eu tô divorciada e não sei, ele tirou aliança e eu não sei, eu acho que eu tenho que falar para saber, né? É o seu direito, né? Ó, E agora eu aí, vou. tá, Aparecida, eu vou estar passando aqui pra tá bom. Jussiara, né? A Jussiara que tava primeiro, né? Desculpa, menina. É assim mesmo. É isso que eu falo da diferença de quando a pessoa está começando e do pessoal que já está no curso. Né? Vocês percebem que normalmente a pessoa ela ainda está falando a respeito das coisas básicas. Agora, quando a gente já está mais estabilizado, aí você consegue olhar mais para você e menos para sua situação. Fala aí, Jussiara, o que, que a vida está te ensinando? Olá, boa noite. Boa noite. Bom, ainda não comecei o curso ainda, né? Uhum. Mas, assim, eu tenho acompanhado os vídeos e, assim, realmente tenho aprendido muito. E o que a vida tem me ensinado é me colocar em prioridade, né? E depois, primeiro eu, né? Para mim poder conseguir estar auxiliando, né? Os demais, né? Então, eu tô nessa posição porque eu tô casada, né? Embora separada, mas assim, estamos juntos, eu tinha 14 anos, então assim, eu ainda não sei viver sozinha. Aham. Então, comigo meio sozinha, ainda tô tentando me achar, né? Então, há autoconhecimento, eu preciso ter essa consciência que eu preciso do autoconhecimento. Uhum. Mas, assim, eu já vejo que hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso, né? Eu tive um quadro em março de ter tromboembolismo pulmonar, tive quase uma parada cardíaca, por situações que realmente foram acumulando, né? E eu vejo que Deus me deu uma oportunidade, uma nova oportunidade, e que nada é por acaso, né? Exatamente. Inclusive, eu vejo que esse curso realmente veio realmente porque eu creio muito, né? Nos propósitos de Deus, eu creio, e a família né, é um projeto de Deus. E assim, eu ainda preciso eu tenho ciência que eu preciso ainda crescer muito mais, mas eu já tenho assim um norte, né? Uhum. De me colocar em primeiro lugar, da prioridade, né? Me colocar em prioridade. Muito bom. É isso. E isso é importante, tá, gente? Essa questão da saúde física. Às vezes eu atendo vocês e às vezes parece até chato, né? Porque às vezes a gente atende e fala, gente, você está se cuidando? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Parece chato, conversa de médico, né? Que você vai lá e ele fala, faz caminhada, diminui o carboidrato. Sabe, tipo assim, parece uma coisa chata. Só que o que está acontecendo é que vocês estão passando por um momento que é muito apreensivo. E é um momento Sim. onde você precisa aprender a soltar isso de alguma forma. Você precisa colocar isso para fora de alguma forma. Se você não sabe como usar essa energia de uma forma que seja produtiva, você vai usar ela de uma forma negativa. Se você não usar ela nem de uma forma produtiva e nem de uma forma negativa, ela vai estourar dentro de você. Então é aí que vocês morrem de problema de estômago, aí vocês morrem de problemas cardíacos, vocês morrem de dor de cabeça, de cefaleia e de pressão e tantos outros problemas que estão ligados com essa questão emocional, tá? Então Brinco. não é querendo ser chato, não. É porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo, tá? Pode falar. Sim. E eu fiquei, abrindo parênteses, né? Eu fiquei, inclusive, cheguei a ficar 3 dias na UTI, né? Então, assim, realmente é muito sério, né? Uhum. E realmente tenho ciência disso que foi um milagre mesmo, porque foi muito grave. Graças a Agora, Deus. mais alguma coisa? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, graças a Deus, né? Deus está me dando uma nova oportunidade. Ok. Cadê a Lidiane, né? Lidiane, cadê você? Oi, boa Pode. noite, gente. Eu tô com a câmera desligada porque eu tô amamentando. Não, pode ficar à Boa vontade. noite. Gente, eu não sei o que é que eu queria falar. Eu não sei se ao final desse curso, se meu marido vai voltar para casa, se a gente vai voltar, porque ao todo foram 10 anos de várias indas e vindas. Já perdi as contas de quantas traições teve. Só que assim, essa última gravidez agora, eu passei toda só. E ele Uhum. com a amante, que ele fez o favor de arranjar a amante na mesma rua que a gente mora. E então, quando surgiu o curso, eu vi aquele casamento sem crise. O que me chamou a atenção não foi nem a questão
do sem crise, porque eu já não estava mais com casamento, né? Porque mesmo a gente sendo casado, inclusive, na igreja, ele achava que, tipo assim, por eu ser da igreja, eu não ia me divorciar. Eu ia aceitar tudo que ele queria fazer, ao ponto, né, dessa pessoa que ele se envolveu ser aqui na mesma rua e apresentar o nosso filho mais velho. Enfim, ele achava que, pela questão de eu ser da igreja, ser cristã, eu ia me submeter a isso. E errei, como falei para ele, cometi vários erros nessa questão de ter tomado o papel dele, acabei achando que eu estava fazendo certo, eu acabei foi prejudicando, porque ele ficou acomodado, a ponto dele chegar e falar isso na minha cara, que estava comigo por comodismo, porque sempre eu tomei a frente de tudo, até pela questão do fato de, ultimamente, o meu trabalho estar ganhando mais do que o dele, enfim, uma série de coisas, mas, como eu falei no início, não sei se ao final vai ser restaurado, não sei o que Deus quer, eu sei que Deus me trouxe. E o objetivo que eu estou tendo é focar em mim, porque no meio disso tudo eu me perdi. Porque é muito complicado quando você vai fazendo concessões de coisas que não tem concessão, porque traição não tem concessão, entendeu? Não é uma coisa correta. E toda vida que volta com aquela desculpa, eu vou me anulando. É como a primeira moça falou, que ela enfrentou, né, disse que não ia ceder, por mais que a carne quisesse, e realmente é isso. Porque a gente acaba se desvalorizando e se perdendo nisso. Eu passei a gravidez inteira só, e com vários problemas dela ficar ligando, acabou meu bebê nascendo prematuro. E quando ele viu a gravidade de tudo que estava acontecendo comigo e com o bebê, aí foi que ele voltou para casa, saiu da casa da amante, que detalhe era na mesma rua que a gente morava. Não é, porque ela ainda mora aqui. Voltou para casa da mãe dele e quis se aproximar como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar agora. E não é assim. Então, o objetivo para mim desse curso é me restaurar. E o que vier, gente, vai ser lucro. Porque pior do que estava, acredito que não tenha como ficar, entendeu? E eu acredito que Deus, ele não nos criou para isso. O propósito do casamento não é esse, não foi esse, eu não aceito isso. E como foi falado na segunda aula do intensivão, que eu não sei se você lembra que você falou assim, você deu o exemplo que, não vou ficar nessa situação de competição, entendeu? E você e outra pessoa, se você vai me escolher ou vai escolher outra pessoa, não. Quando você estiver preparado, pronto para mim, aí sim eu vou ver se você merece me ter de volta, junto com a família que você deixou para trás. E é isso. Né? Não é fácil, dói. Todo mundo aqui sabe que vai ter noite que a gente vai ficar, claro, chorando, que os filhos se perguntam, e fica aquela situação, ainda mais no caso do meu, que ele faz questão de falar na frente do nosso filho mais velho que não volta para casa porque eu não deixo, sendo que ele quer voltar para casa para ficar de segunda a sexta, e eu bancando tudo, e no final de semana ele continuar com a amante. Então, eu não vou expor uma situação dessa para o meu filho como ele faz, entendeu? E o que eu espero desse curso é exatamente o que eu falei, que eu venha me restaurar, me descobrir, e eu sei que todas as coisas que Deus faz é perfeito. O que acontecer vai ser o melhor para mim, né? E para os meus filhos. E é isso. E é legal essa questão da Lidiane, que ela fala a respeito do cristianismo, gente. E aqui tem uma questão, assim, que a gente precisa começar a entender. Que ser cristão não é ser bobo. Porque se você for olhar para a vida de Cristo, ele era tão perigoso, Jesus ele era um cara tão perigoso, que as autoridades morriam de medo dele. Exatamente. Você tá entendendo? Tanto que ele jogou a mesa, né? Expulsou todo mundo lá. Então, tipo, do templo. O fato de você ser cristão fala que você tem autoridade sobre você mesmo, né? Porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então quer dizer que eu não vou cair nas armadilhas do que a outra pessoa quer que eu faça. Eu vou ter controle sobre mim, sobre o meu corpo e sobre as minhas emoções. E eu vou ter a compreensão a respeito dessa questão desse desapego. Que é onde que entra essa questão do desapego no cristianismo? É o fato de eu entender que tudo está no controle de Deus. Então, se eu estou passando por isso e Deus ele é Senhor sobre a minha vida, então ele se responsabiliza. Contanto que eu simplesmente confie. É o que ele fala lá para Josué, quando Josué assume o lugar de Moisés.
Ser forte e corajoso. Não pasme nem te espante, porque o Senhor seu Deus, a quem te enviou, Ele é contigo onde você for. Entende? Então não é a respeito de você, é a respeito dele. Você simplesmente precisa dar a confiança que ele te pede. Ok? Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Lidiane? Não, só isso mesmo e seguir em frente, né? Ok. Deus sabe todas as coisas, é só confiar Amém. realmente. Boa Amém. noite a todos. Gente, então eu só quero estar aproveitando agora, como o nosso tempo é escasso aqui, não apareceu nenhuma mãozinha nova, tem duas ali, mas vocês já falaram, então deixa para a próxima, que eu ainda tenho um trabalho para desempenhar aqui com vocês, para que a gente não acabe desse jeito aqui. Eu sei que já foi benéfico e tal, mas eu quero ir um pouco mais além ainda, tá? Quando a gente fala a respeito desse buraco onde a gente se encontra, muitas das vezes, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem ter perspectivas, um dos maiores problemas que eu consigo enxergar, principalmente na hora que a pessoa chega na minha frente para a gente fazer a terapia, é o fato de expectativa que essa pessoa tem. O fato dessa pessoa não saber aonde ela quer chegar. Porque, às vezes, a pessoa ela já tentou resolver seu casamento de tantas formas que ela não acredita mais que esse casamento possa dar certo. Por mais que a gente abra um leque de possibilidades, vale mais a crença que a pessoa adquiriu durante todo esse trajeto do que a teoria que ela está vendo agora. Então, eu quero convidar você, agora, nesse momento, a fazer uma experiência que vai mudar essa expectativa que você tinha até então, ou se você não tinha expectativa nenhuma. E essa expectativa ela vai ser baseada nisso que a gente acabou de falar aqui, dessa questão dessa mulher que é individual, que se conhece, que se valoriza, ainda que você não consiga se ver dessa forma. Ainda que você, por mais que você saiba que é assim que tem que ser, você não consegue viver dessa forma. Porque uma coisa é o que eu quero fazer, outra coisa é o que eu faço, né? Então eu quero convidar você para que você consiga a se ver dessa forma, tá? Você ganhou todos os ingredientes aqui, né? A gente falou a respeito de equilíbrio, a gente falou a respeito de valorização do feminino, a respeito de papéis, onde essa esposa ela se coloca no lugar de mulher, no lugar de esposa, que ela tem que ser cuidada, que ela tem que ser mãe. E só para mim fechar essa questão de papéis aqui, lá no livro, para quem está no curso, tem um capítulo do livro, Nunca Foi Sobre Nós, que chama Papéis Originais. Lá nesse capítulo do livro, eu falo a respeito dos papéis que foram designados. Não é a respeito do que a sociedade fala, não é do machismo nem do feminismo. É os papéis que foram designados em Gênesis, de acordo com aquilo que é orgânico do homem e orgânico da mulher. Ou seja, existem predisposições que fazem com que aquilo seja a maneira mais fluida de você se desenvolver como mulher e a maneira mais fluida do marido se desenvolver como homem, tá? É por isso que às vezes vocês veem algumas pessoas colocando lá nas caixas de pergunta, falam assim, meu casamento foi restaurado e agora o meu marido está assistindo o curso junto comigo. Porque no curso tem bastante essa questão onde eu bato bastante no masculino. Porque se a gente fosse falar de uma forma real, a maior parte do problema que a gente vive de casamento é do marido, tá? Porque a esposa ela é tirada do marido. Não é o marido que é tirado da esposa. Lá em Gênesis foi a Eva que foi tirada de dentro do Adão. Não foi ao contrário. Então o Adão, por mais que ele não receba a responsabilidade que lhe cabia, a responsabilidade era dele. Entende? Então é por isso que quando eu pego para falar com o homem, eu pego para bater. Eu não pego só para explicar. Porque a culpa é dele no fim das contas. Só que alguém tem que resolver a sujeira toda, né? E eu tenho certeza que quando tem sujeira na sua casa, não é seu marido que limpa. Então, para que você consiga entender essa coisa de posicionamento, lá em Efésios 5, a partir do verso 20, você vai perceber que Paulo ele compara a igreja e Cristo com o noivo, ou com a mulher e com o esposo. Então ele vai falar que a esposa é comparada à igreja, que é a noiva de Cristo,
e o marido é comparado a Cristo. E assim como Cristo, o marido deve dar a sua vida pela esposa. Entende? Então, o ministério do marido, ele é muito mais pesado do que o da esposa. Porque a esposa não tem que dar a vida pelo marido. A esposa precisa respeitar o marido. Entende? Então, se você ler, ele fala com clareza. O marido deve amar a esposa a ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo deu sua vida pela igreja. E a esposa, ela simplesmente tem que respeitar o marido. A esposa dá a vida pelos seus filhos. O marido dá a vida pela esposa. É assim que você vai percebendo a hierarquia. Por que funciona assim, Júnior? Porque na hierarquia de uma casa, da família, segue os conceitos da hierarquia do reino. Na hierarquia do reino, o maior serve o menor. E o marido é a autoridade da casa. A palavra pai, em hebraico, significa autoridade da casa. E o marido, mesmo ele sendo o maior da casa, ele é o que serve a todos. E se você parar para pensar, uma criança, um bebê que acabou de nascer, ele não tem nada para oferecer. Ele só tem despesa para dar. Mas ele é servido por todos. Você assiste aquele filme do Poderoso Chefinho lá, é exatamente aquilo que acontece na vida do casal. A família inteira se vira em 10 para servir aquela criança que não tem nada para oferecer para ninguém. Então essa é a hierarquia do reino. Jesus ele fala para os seus discípulos assim: quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então na hierarquia do reino, o maior serve o menor. É por isso que Jesus ele pega um pano e começa a lavar o pé dos seus discípulos. Entende? Na nossa hierarquia, é uma hierarquia onde você vai crescendo de forma vertical. Né? Onde o menor vai servindo até chegar ao dono da empresa, que é servido por todos. Né? Agora, na hierarquia do reino, é uma hierarquia na horizontal. Quando eu consigo ter o entendimento a respeito disso, como mulher, eu começo a perceber qual que é o meu papel dentro desse relacionamento. Então, que nem, por exemplo, a Aparecida falou, ela não está muito fora. Só na questão da individualidade dela. Mas na questão de casamento, a esposa ela tem que se dar o direito de ser cuidada pelo seu marido. Ela tem que se dar o direito de colocar ele no lugar onde ele é o protetor da casa. E eu estou submissa, debaixo da mesma missão que ele. Entende? É por isso que não tem como a esposa ser submissa a um marido que não tem missão. Porque estar submissa é estar debaixo da mesma missão. Mas se esse cara está perdido, sem saber para onde ir, como eu vou estar debaixo da missão dele? Você está entendendo? Então é nessa hora, esse homem fora de posição, fora do seu lugar, o que vai acontecer? Essa mulher agora ela vai se utilizar das características que ela tem lá desde Gênesis, porque Deus ele fala assim, eu vou te fazer uma mulher que seja equivalente, uma adjuntora, que bate de frente com você. Entendeu? A palavra adjuntora no original é opositora. É uma mulher que bate de frente com você. É por isso que a gente vê hoje, as pessoas chamam de empoderamento feminino. Porque a mulher foi para a rua, a mulher foi para as empresas. Só que o que está acontecendo não é um empoderamento feminino. É um esvaziamento do masculino. Porque o homem, a cada dia mais, ele perde a sua característica primaz de ser responsável. Porque o fato de você ser homem, o fato de você ser a autoridade de alguma coisa, te joga um monte de responsabilidade nas suas costas. Você é obrigado a arcar com aquelas responsabilidades. E hoje em dia, esses meninos que estão crescendo na frente do videogame, eles não querem saber disso. Eles não estão interessados em responsabilidade. Eles querem facilidade. E aí a gente cai naquela... Tem uma fala oriental que eles falam que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Então é esse tempo que a gente está vivendo hoje. Um tempo onde quem veio antes da gente desbravou tudo que tinha para desbravar. E hoje a gente vive uma geração fraca.
de homens que vão gerar um tempo mais difícil ainda, porque a sua falta de posição obriga que as mulheres elas saiam para lutar, ok? Então tudo isso que eu falei é só para que você consiga perceber qual que é o seu papel dentro do casamento. Então quando eu me imagino lá na frente com um casamento restaurado, eu tenho que me imaginar dessa forma, num casamento que seja funcional, tá? Então feche os seus olhos aí nesse momento, aonde você estiver, feche os seus olhos aí, acalma o seu coração, acalma os nervos aí, nós já estamos acabando, eu já vou te liberar. Se concentra aí na sua respiração. Começa a respirar fundo, como se você estivesse prestes a dormir. Como se você estivesse se preparando, simplesmente esperando que o sono viesse. Se permita sentir a temperatura do ar, entrando pela sua narina e saindo pela sua boca. E toda vez que esse ar ele sai pela sua boca, é como se você estivesse permitindo que saísse de uma forma aliviada, tirando todo o cansaço, tirando toda a frustração, toda a resistência. É como se você estivesse fazendo uma filtragem, colocando para dentro tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que é necessário para o seu corpo e colocando para fora tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que tem te atrapalhado, te sobrecarregado. Se permita sentir essa paz. Se permita cada vez mais se sentir mais leve, mais profundo. Perceba o quanto o seu corpo ele vai pesando. Perceba a tranquilidade, como se você conseguisse sentir o seu coração batendo na ponta dos seus dedos. E nesse momento eu te convido a se imaginar vendo uma grande tela. E nessa tela grande, você consegue enxergar uma você do futuro. É você mesma. Só que você já passou por todo o seu processo. Olha que mulherão que você se tornou. Olha a satisfação estampada no rosto dela. De uma pessoa que pensa todos os dias como que valeu a pena. Olha como os olhos dela brilham. Imagina essa mulher do futuro, essa você do futuro nessa tela, no cotidiano, na sua rotina. Só que a energia que ela emana é totalmente diferente. As pessoas querem estar por perto dela. As pessoas querem ouvir ela contar a respeito do como que ela virou essa mulher, a respeito do como ela se transformou nisso tudo, a respeito de como que ela saiu daquele buraco que parecia infindável e conseguiu se tornar essa pessoa. Olha o rosto das pessoas admirado. Olha como que as pessoas ficam satisfeitas só de ficar perto dela. Parece que tudo nela está melhor. A pele dela está melhor. O cabelo está melhor. É literalmente como se fosse uma outra pessoa. Se aproxime mais dessa tela, como se você pudesse ouvir as risadas, as conversas, como se você pudesse sentir aquilo que essa mulher está sentindo. E nesse momento, ouse um pouco mais e entre dentro dessa tela. Olhe as pessoas, olhe o ambiente como é transformado. Sinta o que você puder sentir. Ouça o que você puder ouvir. Olhe para você do futuro, como se você pudesse se encarar e se enxergar
daqui a um tempo. Muito bem. Se permita viver esse momento. Não permita que nada tire aquilo que é seu. Comece a perceber o quão que isso vale a pena. E nesse momento, você sai para fora dessa tela. E essa tela ela começa a se aproximar de você cada vez mais. Cada vez mais. E à medida que ela se aproxima, você sente o calor. Você começa a sentir o seu fogo, o seu corpo em chamas. Como se quanto mais ela se aproxima, mais aquilo se torna uma realidade. Mais aquela energia, ela adentra em você. E à medida que essa tela ela vai se aproximando, ela vai se desintegrando, se transformando em energia, da cor que você quiser. E ela começa a entrar em todas as partes do seu corpo. Na sua cabeça, no seu peito, pelas suas pernas. E você vai sentindo essa energia se mover por todo o seu corpo. Você percebe o quanto você está no lugar onde você precisa estar. Como se essa realidade agora fizesse parte de você. Você é capaz. Fala para você mesmo nesse momento. Eu sou capaz. Eu consigo. Eu dou conta. Eu agradeço. Porque tudo isso está me fazendo melhor. Tudo isso está me construindo. E eu vou contar até 5 nesse momento. E quando eu contar 5, você pode abrir os seus olhos, se sentindo muito melhor. 1, aproveitando todo esse tempo, todas as sensações. 2, se carregando com toda essa energia. 3, deixando ela se mover por todo o seu corpo, preenchendo todos os vazios. 4, sentindo o seu corpo voltando à tona. E 5, abra os seus olhos. Tudo ok? Estamos finalizando já, tá, gente? Nosso tempo já vai fechar. E eu só quero estar agradecendo vocês. A gente fez 2 horas. Eu não quero ficar extensivo demais, porque senão fica cansativo, né? E senão a gente acumula muita informação. E aí fica difícil da gente conseguir assimilar. Mas depois vocês vão ter a oportunidade de ter a gravação, tá? De tudo que a gente foi falado aqui. Só vou fazer os recortes da pausa que a gente deu. E eu já vou estar repassando para vocês aí a gravação das 2 partes da aula de hoje. E continuamos na quarta-feira que vem, tá, gente? Da mesma forma, o pessoal que entrou agora no curso já está cadastrado para a próxima aula. E o pessoal que é da turma anterior tem que se inscrever, tá bom? Depois o pessoal que tiver alguma dúvida aí pode estar entrando em contato comigo. E vai acontecer da mesma forma. Só que lembrando, que é o que eu já falei desde o início. Hoje, como foi a primeira sessão, então a gente pegou leve, a gente foi devagarzinho. Da próxima, a gente intensifica um pouco mais, tá? E a intenção é justamente essa. É o que eu sempre falo para vocês. Vocês são o nosso objeto principal de trabalho. Eu não me importo o que seu marido está fazendo, está deixando de fazer, o que ele falou ou deixou de falar. Eu preciso de você. Eu preciso do seu comprometimento. Eu preciso que você fale, eu vou fazer esse negócio dar certo. Porque é só isso que eu preciso. Se você falar, eu vou fazer dar certo, eu falo, então nós vamos. Agora é nós, não é mais você. Tá? Então, o meu objetivo com esse projeto, com esse trabalho, é que a gente consiga ao máximo tirar vocês desse lugar onde vocês estão
e fazer com que a gente coloque um propulsor a jato nas suas costas para você conseguir voar longe com tudo isso, com o melhor aproveitamento possível que você está tendo de todo esse material que você está tendo acesso, ok? Então, gente, muito obrigado, tá, pela presença de cada uma de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada uma de vocês. Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita intencionalidade. E até a próxima, tá? Pessoal que vai fazer atendimento comigo ainda essa semana aí, nós nos vemos mais uma vez. E no resto, quarta-feira nós estamos aqui de novo, se assim Deus permitir, tá? Tchau, tchau. Muitas das pessoas, quando a gente fala a respeito de restauração de casamento, elas se sentem tão perdidas na situação que elas estão, principalmente quando está no comecinho, ou diante da intensidade do sofrimento que isso proporcionou, que a pessoa ela não consegue ter uma imagem de futuro. Ela não consegue assimilar futuro. Quando a gente fala a respeito de expectativas, é como se a gente estivesse falando a respeito de um sonho ou de uma coisa que não existe para aquela pessoa. Porque a dor dela fala mais alto. Então, isso que a gente faz é uma reprogramação mental. Então, eu me utilizo da imaginação da pessoa, dos sentidos da pessoa, para que a gente possa criar uma coisa que até então não existe. E depois que essa memória existe, agora essa pessoa ela tem a capacidade de viver uma expectativa de futuro que até então para ela não existia. Era simplesmente o básico, né? Eu simplesmente quero sair de dentro desse buraco. Só que a nossa intenção não é fazer o básico. O nosso pacote não é pacote básico. O nosso pacote é pacote completo. E é por isso que a gente sempre te coloca lá na frente, a gente chama de ponte ao futuro, a gente coloca a pessoa lá na frente e faz ela ter um vislumbre, como se ela pudesse ter uma visão daquilo que vai acontecer se ela continuar colocando em prática tudo aquilo que a gente está ensinando aqui. E dessa forma, ela vai conseguir todos os dias se lembrar daquela imagem que ela teve no futuro e ela vai batalhar para que ela consiga chegar naquilo.